Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dayana e eu estou aqui para mais um vídeo da parte do Senhor. E a palavra de hoje ela está no livro de Ageu. Eu vou ler aqui alguns versículos e vou falar aquilo que o Senhor ele colocou em meu coração. Espero que também fale com você neste dia. Eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim, Ageu capítulo 1, a partir do versículo 3. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? O 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Quando eu li essa passagem aqui de Ageu, esse livro ele é um livro bem pequeno, de apenas 2 capítulos. E nesse capítulo 1, o Senhor ele chama a atenção do povo de Israel, precisamente do governador de Judá, que Israel, depois do reinado de Salomão, ele se separou ali. Então, Judá foi o reino que, por amor a Davi, Deus continuou colocando um sucessor da linhagem de Davi. Mas como Salomão, ele ali se desviou do seu propósito, então o Senhor ele separou ali o reino, mas por amor a Davi, ele manteve apenas um, com a descendência de Davi. E aqui o povo, eles tinham acabado de voltar do exílio na Babilônia. E o reinado de Israel, ele estava sendo liderado pelo rei persa, o rei Dário. E Zorobabel, ele era o governador da linhagem de Davi, governador de Judá. E essa palavra aqui veio ao Zorobabel. Ageu foi o profeta usado por Deus para liberar essa palavra. Ou seja, nesse momento aqui, as pessoas elas estavam se preocupando apenas com a sua vida, com seus status. Elas estavam deixando de lado o que o Senhor queria para a vida delas. Estava deixando de lado a obra do Senhor, estava deixando de lado fazer a vontade do Senhor. E tudo que eles fizeram trouxe consequências para a vida dele. E como eu acabei de ler aqui, não importa o tanto de tempo, de trabalho, de esforço que eles colocavam ali na vida dele para obter resultados, mas o que eles esperavam não acontecia, porque a prioridade ali não estava sendo a vontade de Deus. Então o Senhor permitiu tudo aquilo, e a palavra que ele liberou aqui é: tudo isso que está acontecendo não é porque eu sou um Deus ruim, é por conta das escolhas de vocês. E o que eu quero dizer aqui para vocês, porque no capítulo 2, tudo muda depois
que o profeta se posiciona liberando a palavra para o governador. Porque quando nós nos alinhamos e não olhamos para a situação, não olhamos para a dificuldade e apenas paramos e decidimos colocar Deus no lugar dele e fazer a vontade dele, as coisas começam a mudar em nossas vidas. E a sentença que Deus havia colocado, ele transforma em bênção. Então, o que eu quero dizer aqui é: priorize as coisas de Deus e construir as coisas de Deus, em fazer a vontade dele. Aí você pode me dizer aqui: mas eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei qual é a vontade dele para mim, eu não sei qual é o meu propósito nesta terra. Um lugar que você pode se encontrar é no centro da vontade do Senhor. É se humilhando, é buscando Ele, é começando a ler cada vez mais a palavra dEle, é romper, é orar sem cessar, é buscar, é fazer o máximo. No começo, o céu vai parecer estar de bronze, você vai parecer que não está fluindo, não está acontecendo nada, mas está acontecendo. O mundo espiritual, o movimento vai acontecer, mas você precisa se posicionar no Senhor para que Ele comece a liberar sobre a sua vida o que Ele tem para você. E depois que o governador Zorobabel começou a se posicionar no Senhor, parou de olhar para as dificuldades, parou de olhar para os recursos, começou a fazer o que o Senhor pediu, começou a focar em reconstruir o templo do Senhor que havia sido destruído. O Senhor liberou outra palavra para ele e agora era a palavra, é uma palavra de bênção. Ele disse aqui que não ia ser fácil, mas ele disse aqui também, ó, meu espírito está entre vocês, não tenha medo. O Espírito de Deus está com você. Não importa o que o Senhor pediu para você fazer, não importa. Seja forte, seja corajoso, porque o Senhor, Ele está com você. Então somente faça. Vá, não pare. E o Senhor, quando viu a prontidão, quando viu que o povo dele estava se inclinando para fazer a sua vontade, ele liberou a palavra aqui no capítulo 2, o versículo 18. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. O seu cenário pode estar aqui como aquele povo, não tendo nenhum recurso, não tendo alimento certo, passando necessidade, se esforçando ao máximo, trabalhando, fazendo de tudo, mas não tendo condições. Ele olhava para eles e achavam que não era tempo de reconstruir o templo do Senhor, porque eles não tinham condições para isso. Mas o Senhor, ele diz que o novo, a glória do novo, será muito maior que a do antigo. Então, só temos que fazer a vontade do Senhor, parar de olhar para as nossas privações. E se Ele está pedindo para você fazer algo, é com o que você tem. Seja fiel àquilo que você tem hoje e faça a vontade do Senhor e leve o ID do Senhor. Se posicione na presença dele, faça o que você nunca fez com ele, ore de madrugada, comece a ler a Bíblia e o Senhor vai transbordar na tua vida. Você será uma fonte a jorrar da parte do Senhor. Você de boca fechada estará evangelizando a muitas pessoas e o Senhor será glorificado através da tua vida. O Senhor, ele quer ser glorificado através da tua vida e consequentemente a isso tua vida será transformada. Eu não quero dizer aqui que para você fazer
a vontade de Deus, ou para você buscar a Deus pensando ou achando que sua vida vai mudar ou que você vai ser abençoado assim. Não, é consequência da obediência. Não faça isso, não busque ao Senhor pelas bênçãos. Faça porque o nome dele será engrandecido através da tua vida. E com isso, com o seu coração mudado, com sua prioridade sendo ele, as consequências é bênção. Então, foque no Senhor, em fazer a vontade de Deus, independente do cenário. E assim como o Senhor fez aqui, o que não dava fruto, dará fruto. Tudo vai mudar, porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. E tudo está no controle do nosso Deus. Nós temos que tão somente glorificar o nome dele com tudo que nós somos, com tudo que nós fazemos. E a prioridade sempre deve ser o nosso Deus. Amém?